Amém? Nesses dias tem ficado muito vivo no meu coração e até eu brinquei ali com a Adri, com minha esposa, com o Sete. O André abriu o culto falando uma palavra-chave, a palavra gratidão. Ele falou um versículo que eu vou falar também hoje. Então a gente não se combinou, né, André? Mas ele falou mais ou menos aquilo que eu quero falar hoje à noite. E esse tema, gratidão, para mim é uma chave no mundo espiritual. Assim como orar, jejuar, adorar, são chaves espirituais, a gratidão também é uma chave espiritual. E a gratidão pode mudar totalmente a nossa vida. Eu creio que a gratidão é algo que pode transformar, algo que pode mudar, algo que pode acontecer, um destravar em nós. E a gratidão é muito importante. A gente às vezes não dá tanta importância, mas a Bíblia fala mais de 70 vezes sobre agradecer, sobre gratidão. Então é algo muito importante, algo muito sério, nós colocar em prática na nossa vida a gratidão. É uma chave no reino espiritual. Às vezes a gente acha, por que a nossa vida não vai para frente? Se eu oro, jejuo, eu pago um preço em oração, eu faço tudo, eu adoro, eu oferto, eu faço tudo. Mas às vezes pode estar faltando gratidão. E eu creio que muitos estão trancados, com a sua vida trancada, porque percebe que a coisa não anda, não se resolve. Porque às vezes a gente deixa para trás, a gente deixa de lado um pouco o que é gratidão. Então hoje eu gostaria de falar um pouco sobre isso. Gratidão não é um dom, gratidão não é só para momentos quando a gente está alegre, yes, uau! E a gente começa a agradecer, quando a gente ganha uma bala, né, um pirulito, um chocolate, né, quando a gente era criança, a gente agradecia, ficava feliz. Não, gratidão não é só para momentos de alegria, momentos de felicidade. Quando ganhamos algo é fácil agradecer, né? Então a gratidão, ela não é um dom, ela não é algo para momentos de felicidade. Sabe por quê? Porque gratidão é uma atitude. Tu escolhes ser grato ou não. Tu escolhe viver gratidão na tua vida ou tu não escolhe? É uma decisão, é uma atitude. E tem um salmo na Bíblia que eu fico pensando, quando o salmista escreveu esse salmo, eu fico pensando o que ele não imaginou quando ele escreveu. Está em Salmo 103, versículo 1 ao 2. Olha o que o salmista fala, Salmo 103, versículo 1 ao 2, diz assim: bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser. Bendiga o Senhor a minha alma e não esqueça de nenhuma de suas bênçãos. E aqui eu fico imaginando o salmista quando escreveu esses dois versículos, o texto todo trata sobre isso, mas esses dois para mim é muito marcante, que o salmista parece que ele se empurra, né? Ele se mexe, ó, tu não pode esquecer as bênçãos do Senhor, não esqueça, faça força, não esqueça de nenhuma bênção que Ele fez na tua vida. E Ele mesmo fala para ele, bendiga, agradeça todo o meu ser, tudo que há em mim agradeça por todas as suas bênçãos. E eu pensei também que gratidão, tem uma palavra que pode ser o contrário da gratidão. Interessante que ela também termina com ão, né? Que é a reclamação. Duas palavras que terminam com ão, com o mesmo som, mas tu pode estar ou agradecendo, ou reclamando, ou sendo grato, ou murmurando, ou tendo gratidão, ou reclamação. Elas andam muito perto, mas uma trata do mundo espiritual, uma trata de fé, uma trata de promessas, a outra trata do eu, do que eu acho, do que eu penso, do que eu sinto. E as duas são muito próximas, mas as duas têm um significado em nossa vida muito sério.
E hoje nós precisamos entender que gratidão é um bom hábito, mas reclamação é um mau hábito, né? E como nós passamos muito tempo reclamando, né? Vamos ser sinceros. Ou é só eu que reclamo? Tá, eu vou pregar para mim então. Eu pergunto para você 3 perguntas hoje, que eu quero que tu pense hoje. Você costuma agradecer mais ou pedir mais? Você se considera uma pessoa grata? E se você não se considera muito grato, Anderson, eu não sei se eu sou grato de mais ou de menos, não sei medir isso. E o que te impede de ter um coração agradecido? O que tem na tua vida que te impede de você ser grato? E é por mais ou menos isso que eu quero trabalhar hoje à noite. Vamos ver então na Bíblia como é que a gratidão é manifestada e o que ela provoca em nossa vida. Primeira coisa que eu queria falar hoje à noite, se você pode botar lá atitude de gratidão. Primeira coisa que eu queria falar sobre o que é ter uma atitude de gratidão. A Bíblia narra o que aconteceu com Jesus Cristo, quando ele estava com a multidão, pregando já várias horas, já estava um tempão com a multidão, e a Bíblia diz que, todo mundo acho que conhece esse texto, já ouviu falar, ou já leu, né? Com certeza já leu, sobre a multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos, né? A Bíblia diz que Jesus, então, estava naquela situação e Jesus pergunta para os discípulos, nós temos que alimentar essa multidão, nós temos que fazer algo, vocês têm que dar de comer para essas pessoas, já estão um tempo aqui, eles estão cansados, é longe, nós estamos meio no deserto, nós precisamos alimentar essa multidão, dê vocês algo para eles comer. E eu fiquei pensando, imagina, né? 5.000 pessoas, a Bíblia fala, 5.000 homens, daí tinha mulheres e crianças que a Bíblia não cita ali, certamente tinha mais, tinham 7, 8 mil pessoas. Tu imagina os discípulos indo correr atrás de comida para tudo isso. Então acontece que em Mateus 14, 19 diz assim, e ordenou que a multidão se assentasse na grama, tomando 5 pães e 2 peixes, olhando para o céu, deu graças, agradeceu, e partiu os pães. Em seguida deu aos seus discípulos, e a multidão. Te pergunto, se você fosse discípulo de Cristo naquele momento, e Jesus disse assim, Anderson, ou dissesse teu nome e disse assim, vai, alimenta essa multidão, dá um jeito. O que tu ia falar para Jesus? Mestre, tu está doido? Onde é que eu vou achar dinheiro para alimentar isso tudo? Onde é que eu vou achar uma comida para alimentar isso tudo? E eu fiquei pensando, né, nos discípulos. Eu fiquei pensando o que eles não pensaram quando Jesus disse, vão lá, dão de comer para essa multidão, façam alguma coisa, vão atrás. Certamente, Pedro, né, sempre é o Pedro, coitado. Pedro deve ter ficado invocado, né? Jesus, está doido, cara. Sempre Jesus sai com essas aí. Agora a gente tem que alimentar essa multidão como? A Bíblia diz que apareceu ali, né, 5 pães e 2 peixes, e Jesus disse assim, o que vocês têm aí? Jesus, é só 5 pães e 2 peixes. E eu vi a atitude de Cristo. Qual é que foi a atitude de Cristo nesse momento? A gente acabou de ler. Jesus reclamou? Não. Jesus falou sobre a impossibilidade de alimentar a multidão? Não, nem fez menção disso. Ele não disse nada, porque só tinha 5 pães e 2 peixes. A única atitude de Cristo foi, me dá aqui, Pai, eu agradeço. Eu sou grato por isso que tem na minha mão. E o que a Bíblia diz? Que multiplicou. O que você tem feito
com pouco que Deus está te dando? Você está sendo grato? Ou você está reclamando? Ou você está dizendo que não tem como, não existe possibilidade? Tem um pastor muito famoso da Bethel, dos Estados Unidos, ele fala algo, e um dia ele falou algo numa ministração dele e me tocou. Ele disse assim, para frisar bem: tudo que a gente agradece, cresce. Interessante isso, né? Tudo que a gente agradece, cresce. A multiplicação aconteceu depois de quê? Jesus agradecer. Foi automático. Jesus agradeceu, Jesus tinha uma impossibilidade na sua mão. Poderia dizer assim: bah, mas você só tem isso aqui? Mas o que eu vou fazer com isso aqui? Não, Jesus pegou e agradeceu ao Pai, só por aquilo que tinha, só por aquela provisão que tinha. E isso eu comecei a pensar sobre nós. Nós somos muitos aqui dentro. Cada um Deus tem dado uma coisinha. Cada um Deus tem dado algo. Talvez é pouco, talvez seja muito. E qual é o teu coração sobre isso? Qual é a tua perspectiva sobre isso? Você tem agradecido ao Senhor ou você tem reclamado: bah, Deus, mas só isso? O que eu vou fazer com isso aqui, meu? E é exatamente isso. Ah, porque Jesus era Deus, Ele multiplicou, por isso o Pai não ia deixar Ele na mão. E se Ele tivesse outra atitude? Será que o Pai não deixaria Ele na mão? Quando a gente agradece, é liberado coisas grandes no reino. Milagres, multiplicação, provisão. E Jesus queria ensinar os discípulos, Ele estava querendo ensinar os discípulos: tenham um coração de gratidão, agradeçam, sejam gratos, seja pouco, mas sejam gratos. Ele estava tentando formar o coração dos discípulos, a gratidão neles. E muito disso eu fico pensando: será que nós, 2000 anos depois, será que ainda não precisamos formar em nós um coração grato? Ou será que era só para os discípulos? Será que nós não falta um pouco um coração grato? E eu comecei a pensar nisso. O que Ele quer formar em nós? O que tipo de igreja Ele está formando em nós? Corações agradecidos à provisão do Senhor. Corações agradecidos pelo aquilo pouco talvez que você tem. E eu comecei a pensar nisso, eu comecei a pensar que se nós somos discípulos de Cristo, nós precisamos aprender a ter um coração grato. E depois de um tempo, a Bíblia fala um outro milagre grande que aconteceu. Todo mundo acho que conhece a história dos 10 leprosos, né? A Bíblia diz que Jesus curou 10 leprosos. 10 leprosos foram curados. E a Bíblia diz que um dos 10, só um, veio e teve uma atitude de gratidão. Se você puder abrir em Lucas 17, versículo 11 ao 19. E aqui está a história. Olha o que diz: a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. E ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele, e ficaram a certa distância. E gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tenha piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes, e enquanto eles iam, foram purificados. E um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E este era um samaritano. E Jesus perguntou: não foram todos purificados, todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro. Então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Aqui a história conta então esses 10 leprosos. Naquela época, lepra era uma doença contagiosa. Pessoas que tinham lepra tinham que se afastar da cidade,
não poderiam ficar junto com os moradores da cidade. Então, por isso que tinham 10 leprosos, porque leproso andava com leproso. Não tinha outras pessoas para andar. E a Bíblia diz que eles viram Jesus e gritaram, porque sabiam da fama de Jesus. E Jesus falou assim: vão e se apresentam ao sacerdote. E aqui a gente pode entrar nessa história, porque é interessante que Jesus nem orou, ele só disse: vão e se apresentam para o sacerdote. E eles indo, foram curados. Isso é tremendo. Mas teve um deles que, enquanto estava indo para o sacerdote e viu que estava curado, disse: não, meu Deus do céu, eu não vou no sacerdote que nada, eu vou em Jesus. Né? A atitude dele na hora: não, peraí, eu não vou no sacerdote, o sacerdote não fez nada, quem fez foi Jesus. E a Bíblia diz que ele veio e começou a gritar: Jesus, Jesus, glórias a Deus, aleluia. E a Bíblia diz que a gente leu que ele se prostrou aos pés de Jesus e agradeceu. E como eu disse, tudo que agradece cresce. Além da cura física desse homem, talvez ele ganhou mais 40 anos de cura, não sei, talvez viveu mais 20 anos, mas esse ele ganhou uma coisa a mais. E a Bíblia diz que ele ganhou o quê? Vida eterna. Amém. Uma atitude de gratidão que ele teve, Jesus falou que ele estava salvo, a sua fé o salvou. Ele já estava curado, poderia ter se apresentado para o sacerdote, estava tudo bem, não ia deixar de ser curado. Mas a Bíblia diz que ele teve uma atitude que chamou a atenção de Jesus. E o que Jesus falou? Onde é que estão os outros 9? Jesus achou estranho, por que os outros 9 não agradeceram e só ele? Eu volto de novo a falar sobre isso. Gratidão é uma atitude. Tu escolhes ser grato. Tu vive em gratidão. Não é um dom que cai do céu e tu começa a ser grato. Não. Gratidão, espírito de gratidão, um coração agradecido, é uma escolha. Você se levanta de manhã e decide: eu vou ser grato ou eu vou reclamar? Você está vendo o peso disso? E eu comecei a pensar como Jesus também era agradecido, como Jesus também tinha atitudes de gratidão. Gente, é o nosso maior modelo, Jesus Cristo é o nosso maior modelo. E ele tinha um coração grato ao Pai. Ele não fazia nada sem dar glórias e honras ao Pai, sem expressar um coração agradecido ao Pai. E me marcou um texto que diz em João, capítulo 11, versículo 41, 43, quando Jesus ressuscitou Lázaro. Olha o que Jesus fez. Então tiraram a pedra, Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço, porque tu me ouviste. Será que o Pai não escutava Jesus? Claro que escutava. Mas eu me admiro, isso me chama a atenção, que Jesus o que? Ele agradeceu porque o Pai o escutava. E eu sei que sempre me ouves, mas disso isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. E depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Lázaro ressuscitou, todo mundo sabe a história, mas me chama a atenção uma atitude tão simples de Cristo: Pai, eu te agradeço porque tu me ouves. Você levantou hoje de manhã e disse: Pai, obrigado porque eu estou vivo, porque tu me deu vida hoje. Pai, eu te agradeço porque tu me conheces o meu coração. Atitudes tão simples. Jesus, uma atitude tão simples, mas Jesus sabia o poder da gratidão. Jesus sabia que havia uma chave no reino, que é a gratidão. E eu entendo que
Jesus não precisava agradecer ao Pai, porque o Pai daria tudo a Cristo. Mas o seu coração, ele sabia o que é a gratidão, o que é ter um coração agradecido. E o que me chama a atenção também da gratidão de Cristo foi na ceia. Quando Jesus estava indo para a morte, quando Jesus ceou com os discípulos, fez a última ceia, o que Jesus pegou o pão e disse? Graças eu te dou. Não era apenas porque o Pai tinha dado um pão para ele cortar no meio, não. Sabe o que significava aquela ceia, cortar o pão no meio? Sabe o que significava? A sua morte. O simbolismo daquele pão na última ceia era o seu corpo. E Jesus o quê? Pai, eu te dou graças, porque eu vou para a cruz. Gente, isso é forte, né? Gente, isso é forte. Jesus sabia o peso que ele tinha que passar, Jesus sabia o momento crucial da sua vida, e aquela última ceia simbolizava a sua morte, mas Jesus, e Paulo depois, quando dá os ensinamentos para fazer a ceia, ele diz assim, no dia que Jesus foi traído, partiu o pão e deu graças e disse, amado, Jesus agradeceu pela sua morte, Jesus agradeceu pelo peso que ele ia enfrentar, Jesus agradeceu por aquilo que ele viveria numa noite. E às vezes a gente deixa, por coisas tão simples, por coisas tão banais, às vezes nós temos uma atitude de reclamar, né? Gente, é só eu que reclamo? Ou tem mais gente que pode dizer, não, eu reclamo? Mas tem algo. Você sabia que você pode mudar e ter uma atitude de gratidão? Tudo depende daquilo que tu te alimenta. Depende daquilo que tu está contaminando o teu ser. Eu não vou ler o texto porque é muito comprido e todo mundo acho que conhece a história dos 12 espias que foram ver a terra prometida. Quando Moisés chegou com a terra prometida, ele mandou 12 espias para ver essa terra, como é que era a terra, quem morava lá, e pediu um relato de como era. E todo mundo sabe que os 12 espias foram lá inspecionar a terra, e 10 voltaram falando mal, e 2 que falaram muito bem. Mas eu não quero me deter ao relato deles. Eu quero me deter à história do povo no deserto. A Bíblia diz que Moisés foi chamado para libertar o povo do Egito, e eles ficaram um tempo caminhando no deserto. Tempo. E Deus estendeu esse tempo muito grande, sabe por quê? Porque o povo era reclamão. A Bíblia diz que eles perderam tempo no deserto, vivendo em tendas, indo para cá, indo para lá, porque todo lugar que eles chegavam era uma reclamação. Deus, não tem comida. Lá no Egito nós tinha cebola, nós tinha tudo. Né? A Bíblia diz que eles reclamaram de cebola. Aí Deus ia lá e trazia um vento do norte, do sul, nem sei, pastor Lemir, se foi do sul ou do norte, mas veio a codornizes. Deus deu codornizes, que é umas aves, né? Encheu o bucho deles. Ah, vocês querem reclamar, vocês vão ter então, vocês vão comer agora. A Bíblia diz que se poturraram tanto que começaram a morrer, né? Deu um... Deus, mas não tem água, agora nós já morrer de sede, no Egito nós tinha água. Aí Deus ia lá, Moisés, toca na rocha, por favor. Gente, esse povo, eles caminhavam no deserto, reclamando. Agora eles foram ver a terra prometida. O que eles iam ver lá? Ah, Deus, essa terra, nossa, ela manda leite e mel. É a melhor terra que existe. Não, amados.
O coração deles era murmurento, o coração deles era reclamão. Tu acha que eles iam ver uma coisa boa na promessa? Não iam ver nada de bom, porque eles passaram um tempo no deserto só reclamando, eles iam chegar lá e iam ver coisa ruim. A mente deles estava condicionada a ver problema. Eles treinaram tão bem no deserto, né, foram bem treinados a reclamar, que quando eles chegaram na terra que Deus deu para eles não viram outra coisa a não ser reclamar. Mas a Bíblia diz que teve 2 homens que vieram diferentes, né? Que viram a terra prometida e disseram assim: não, essa terra é boa, essa terra nós vamos conquistar, Deus nos deu, essa é a promessa. E tu sabe que esse homem que deu esse relato, esses 2 homens, Josué, que era um deles, Josué passava tempo com Moisés vendo as promessas, Moisés acreditando, mas a Bíblia diz que Josué seguia Moisés onde ele estava. Por quê? Porque ele olhava conforme a visão de Moisés. Então ele foi na terra prometida, essa era a visão dele. A visão dele era uma terra boa, era promessa, Deus estava com nós. Entendeu? A mente dele estava condicionada a ver promessa, a ver coisa boa. Mas tem gigante, lá vão acabar com nós. Não vai não, Deus está com nós. E ele vivia com Moisés, grudado em Moisés e as promessas, vivendo aquele negócio, e vendo Moisés falar com Deus, e ele vendo, isso aí, quando ele viu a terra prometida, ele queria invadir, ele queria tomar conta. Por quê? Porque ele viu o coração de Moisés, ele se condicionou a ver isso. Você vai enxergar fora aquilo que você projetou dentro. Isso é muito forte. Você vai enxergar exterior aquilo que o teu interior está cheio. Abra para mim Lucas 6:45. E Jesus depois fala isso, exatamente, olha só. Jesus falando: o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. O homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração. Porque sua boca fala do que? O coração está cheio. Pode deixar mais um pouquinho aquele versículo ali. Eu te pergunto, o que está no teu coração? Você vai ser agradecido com o coração reclamão? Com o coração que só vê problemas, só vê defeitos, só vê problemas, só vê coisas ruins? Você não vai conseguir ter um coração agradecido, você não vai conseguir. Por isso que Jesus falou isso. Você deve guardar em seu coração um bom tesouro, porque é disso que sua boca vai falar. É assim que a sua visão vai enxergar. É assim que você vai avançar. Você está me entendendo? Amém? E esse versículo é a raiz da gratidão ou da reclamação. Se o teu coração tem coisas boas, se o teu coração está agradecido, se tu tem uma atitude de gratidão, amado, não tem problema que você não vai enfrentar, porque você tem um coração agradecido, e que você agradece e cresce, então vai se desenvolver, vai vencer, vai passar por cima. Mas a pessoa que só reclama, não consegue avançar, não consegue destrinchar, fica só girando em voltas. Por isso que eu disse que a gratidão é uma chave espiritual. A gratidão é uma chave, mano, para destrancar a tua vida. Isso é tremendo quando nós começamos a entender como as coisas acontecem, como as coisas são tão simples, mas tão profundas. Eu disse para a Dani esses dias, né, Dani? Tem gente que eu já marquei na minha agenda lá. Com esse não dá para conversar. Esse aqui eu vou evitar de conversar um pouco, né, amor? Por quê? Porque eu falo com uma pessoa, é só negativo, é só reclamação, daqui a pouco eu estou com aquilo no meu coração, daqui a pouco eu estou contaminado, daí eu também estou vendo problema, daí eu só vejo problema e não tenho... Não, chega. Botei um ponto final, disse, não, tem pessoas que é só oi, tchau, e beleza, está tudo bem, minha vida está tudo certo contigo, não está tudo bem, então tá, beleza, então vai, segue. Não é verdade?
Eu estou mentindo, por acaso? Então saiba, amados, com quem você está compartilhando o teu coração. Cuida. Compartilha com pessoas que são agradecidas, compartilha com pessoas que têm algo para acrescentar em você, que realmente agradece aquilo que tem, o pouco que tem, que tem uma atitude de gratidão. Nós precisamos ser posicionados na gratidão. Tu sabia que reclamação, e até vou falar isso muito forte, a reclamação é uma intercessão demoníaca? Isso aí é muito sério. Quem reclama, gente, é uma intercessão demoníaca. Como a gente olha para a nossa vida? Como você olha para você? Você tem algo a ser grato? Você tem algo que você consegue agradecer? Anderson, não tenho nada, é só problema. Amado, põe a mão no teu coração aí. Põe a mão no coração. Não tem uma coisa batendo aí? Amado! Olha só. Amado, isso aqui já é para ser grato a vida toda. Não tem mistério, não tem matemática. 1 mais 1 é 2. Não é tremendo, Osmildo? Você está vivo aí, sentado nesse banco. Sabe que às vezes a gente olha a bagunça da nossa vida, né? A gente olha tudo e a gente pensa, meu Deus, mas como eu vou agradecer o quê? O que eu vou agradecer nessa bagunça que tem a minha vida? Minha família destruída, meus filhos destruídos, meu casamento destruído, meu emprego ruim, meu patrão diabo. Tá, vocês não falam isso, né? Tudo é ruim. Como é que eu vou, Anderson? Como é que eu vou achar uma coisa para ser grato? Abre lá em Romanos 8, 28. Romanos 8, 28. Vamos ver se eu passei para o pessoal ali. Romanos 8, 28. É tremendo, né? Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Uau! Amado, dentro da bagunça, amado, tem uma coisa que Deus está agindo. Tem alguma coisa de bom para você agradecer. Seja a pior bagunça, seja a pior história, seja o pior momento da tua vida, seja uma derrota, tem algo ali dentro para você agradecer. Tremendo isso, né? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, tudo que acontece na nossa vida coopera para o bem. E por isso a gente é grato. O pastor Olavo, o pastor de vocês, meu também, né? Meu pai até. Amado, eu sei que o pai, ele vive gratidão, ele não consegue, às vezes ele fala de gratidão, mas ele vive gratidão na prática. Esses dias eu e o Sete conversando, teve um rapaz que deixou um portão cair na perna, né? E a perna dele estava estourada. Daí o pai disse assim, olhou, tá, mas tu tem outra perna, tá boa. Cara, vai lá, dá para trabalhar, dá para encarar a vida. Ah, pastor, mas minha perna, não, mas tu tem a outra, tá boa. Gente do céu, esses dias eu vi um homem, eu não lembro o nome dele, ele é muito famoso na internet, talvez algum de vocês viu, ele não tem os 2 braços, nem as 2 pernas. Eu não lembro o nome dele. Hã? Desculpa, eu não... Isso, esse aí, Nick. Gente, ele deu uma palestra. Eu queria me enfiar debaixo dos bancos. O coração agradecido desse homem, né? Gente, não tem os 2 braços, 2 pernas. Gente, ele deu uma moral em nós, sim, uma moral, mas de amor, sabe? Cara, gente, só para tu ter uma ideia, ele surfa, ele anda de skate, ele dirige carro, ele tem 2 filhos, uma mulher, dá palestra, é crente, é cristão.
diz que ele chegou para fazer a carteira de motorista, ele chegou dirigindo, e disse para o instrutor, eu quero fazer minha carteira. Eles pegaram 5 instrutores, botaram no carro, para desclassificar ele. Ele disse assim, vocês estão aí para me desclassificar, então nós vamos aí, eu vou mostrar para vocês quem dirige bem. Gente, é tremendo, um coração grato daquele homem. Todo mundo tinha que trazer um dia aqui na igreja. Vocês tinham que ouvir o que esse homem tem para falar sobre gratidão. E eu tenho minhas pernas, tenho meus braços. Precisamos viver um estilo de vida de gratidão. Eu sempre vou manifestar o reino que eu estou focado. Se eu agradeço, eu manifesto o reino de Deus. O reino de Deus é gratidão. Mas se eu só vivo reclamando, murmurando, não dá, não tem como, não existe. Cara, isso é o reino das trevas. E ele vai ter poder sobre a tua vida, seja o reino de Deus ou o reino das trevas. A Bíblia, o que Jesus fala? Que não pode, o homem não pode servir a 2 senhores. E eu comecei a pensar nisso. Por quê? Por que é tão importante a gratidão? E Paulo, ele dá um conselho à igreja de Tessalônicas, e é tão atual como hoje, há 2000 e poucos anos, menos até, mas ele dá um conselho aos Tessalonicenses 5, 16, 18, se puder botar ali. Ele dá um conselho à igreja de Tessalônica. Igreja de Tessalônica, se tu pegar a história, era uma igreja perseguida. Eles prendiam as pessoas, matavam. Era algo terrível acontecia naquela época contra a igreja. E Paulo manda uma carta a Tessalonicenses, ele bota esses 3 versículos. 1 Tessalonicenses 5, 16, 18, diz assim: alegre-se sempre, orem continuamente, e deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Aleluia. 3 ordens ou 3 conselhos. As dificuldades que eles passavam, a gente não passa hoje, aqui de perseguição, ainda não, né? Mas todos nós temos problemas, né, amados? Todos nós enfrentamos dificuldades. Eu sei que amanhã é o dia do pega, todo mundo tem seus problemas. Mas como você está direcionando o teu coração para enfrentar? Como você está vivendo a tua vida diante dos problemas? Isso é diferente. Essa é a atitude que eu estou falando hoje à noite. Alegre-se sempre. Alegre-se. Orem continuamente. E deem graças em todas as circunstâncias. Pois esta é a vontade de Deus para vocês. E eu fico pensando, imagina você agradecer para os teus inimigos. Você já pensou para pensar isso? E eu agradecer pelos meus inimigos, amado, mas tem alguma coisa dos teus inimigos que vai formar teu caráter. Deus está usando os teus inimigos para formar teu caráter. Então agradeça. Agradecer pelo meu casamento destruído, agradecer pela minha esposa, pelos meus filhos. Tem algo bom dentro deles? Tem. Tem algo bom no teu casamento, amado. Tem algo bom nos teus filhos, tem algo bom no teu emprego. Amado, pega o teu salário. O Jairo tem um testemunho para contar sobre isso, né, Jairo? O Jairo tem um testemunho, eu quero que um dia ele conte para vocês. Agradecer pelo salário. Suponhamos que isso aqui é um cheque, né? Não, nem cheque não existe mais, né? Mas agradecer pelo salário, dizer a Deus obrigado por esse salário. E quando a gente agradece, cresce. Deus vai multiplicar isso. Por quê? Porque tu está preparando o teu coração para uma semente. E isso é tremendo. O teu filho, olha algo bom nele, algo bom lá que não está lá dentro. Talvez você não está enxergando, mas diz Deus, eu quero enxergar algo bom, porque aquilo que tu agradece, cresce. O teu marido tem algo bom lá dentro? Tem. Eu sei que tem. Sempre tem algo bom numa pessoa. Amado, tira essa mentira do diabo. Sempre tem algo bom lá dentro daquele coração.
Amado, olhe isso, enxergue isso aos olhos de Deus e agradece por aquilo, porque eu creio que isso vai se desenvolver, isso vai multiplicar. A tua esposa, Daniel, agora na Bíblia, eu só quero pegar um exemplo de Daniel. Você pode botar em Daniel 6, versículo 10 ali. Daniel, só para tu entender quem era Daniel na Bíblia, Daniel era um preso, era um escravo, que foi tirado dos hebreus e levado para a Babilônia. Era um escravo dentro do palácio, ele era um nobre, então ele tinha umas regalias, tudo bem, mas ele não estava na sua terra, ele estava longe, ele tinha sido preso, ele tinha sido realmente colocado para trabalhar no palácio. E me chama a atenção numa atitude que Daniel tem. Foi publicado, o rei publicou um decreto que era para ser jogado nas covas dos leões. Quem não adorasse o rei, né? E Daniel tem uma atitude que para mim me chama muita atenção e fecha com aquilo que nós estamos falando hoje. E olha o que diz, quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, que foi publicado, que ia ser jogado na cova dos leões, que ia ser morto, né? Ele foi para sua casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém. E ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava e agradecia. Uau! Isso me chama a atenção. Costume de Daniel, orar 3 vezes por dia, agradecendo ao seu Deus. Atitude de gratidão. Mesmo estando fora, mesmo tendo sido preso, mesmo tendo sido escravo, Daniel tinha uma atitude, tinha um costume de agradecer ao seu Deus, de agradecer por toda a situação que ele estava. E o que aconteceu? Foi a historinha da cova dos leões, né? Foi para dentro da cova e nenhum leão comeu ele. Tem outra história também, Paulo e Silas na prisão, todo mundo conhece essa história. A Bíblia diz que eles foram surrados, foram batidos, foram tudo que é coisa, torturados e foram jogados na prisão. E a Bíblia diz que Paulo e Silas, lá, tudo ensanguentado, tudo batido, a Bíblia diz que eles tiveram uma atitude de gratidão, começaram a adorar o Senhor. Tu imagina nós, se nós fôssemos presos por causa de Jesus. Ele habita em você, amado, e isso é motivo de gratidão. Tu imagina, o Espírito Santo habita em ti, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Pai habita em ti, Ele faz morada dentro de você. Isso é coisa maravilhosa, isso é para nós agradecer sempre. Você é a luz, Ele te deu o direito de ser filho. Nós não éramos nada, mas Ele nos deu o direito à filiação, a sermos filho. E eu volto lá em Salmo 103, que eu li lá no começo. Salmos diz assim: minha alma não esqueça de nenhuma bênção. Quantas vezes nós esquecemos daquilo que o Senhor tem feito em nossa vida? Quantas vezes nós deixamos passar, né? Para mim, acontece algo muito, eu fico pensando às vezes, né? Não sei se já aconteceu que tu quer sair de carro ligeiro e tu não sabe onde botou a chave. Que porcaria, né? Não, dá uma agonia, porque tu tem que sair. E se Deus não estava te livrando do acidente? Quantas vezes eu pensei nisso? E a gente sai de casa reclamando. São atitudes pequenas. Mas se a gente não vive as pequenas, a gente não vai viver as grandes. Se a gente não agradece no pouco, é verdade, né? Se a gente não agradece no pouco, no muito, não vem, não acontece. E eu fiquei pensando,
Qual é o nosso coração? O que impede nós de termos um coração mais grato? Talvez você, não, Anderson, eu sou agradecido. Mas talvez enquanto eu estava falando, talvez você sentiu, não, mas eu não sou totalmente agradecido. Talvez tenha algo. Ai. Amado, gratidão é uma atitude. 7, por que tu é grato? Te salvou. Solange, por que tu é grato, Solange? Ele te ama. Uau. Danilo, o que tu é grato, Danilo? Te curou, te salvou. Beni, o que tu é grato? Por tudo que tu tem. Pedrinho, o que tu é grato, Pedrinho? Que ele viu que mesmo tu não via. Uau. Sodré, o que tu é grato, Sodré? Pelo respirar do dia a dia. Marcos, o que tu é grato, Marcos? Poder ter acesso a ele. Alguém tem uma coisa material para falar? Jairo, por que tu é grato, Jairo? Esse homem é grato, é um posto de gratidão. Kiko, o que tu é grato, Kiko? Fala mais alto, Antônio. Correr por aí? Que tremendo, né, amado? Todo mundo tem algo para agradecer. Todos nós temos algo para ser grato. E hoje eu quero te levar a isso, a pensar. Atitude de gratidão. Talvez a tua vida está engessada. Talvez ela está presa. E você não está se dando conta que falta algo tão simples. Raquel, o que tu é grata, Raquel? Pela vida? Uau! Coisas pequenas na tua vida, amado. Mas que pode te levar a muita coisa grande. Talvez o pequeno que tu agradeça vai te levar a coisas maiores. Eu tenho acordado de manhã e eu tenho pensado, eu sou grato por ter mais uma noite, ter dormido com a minha esposa, a gente acordar junto. Eu vou nos quartos, os guris dizem assim, Deus, obrigado por mais um dia que eu posso ter meus filhos aqui comigo. Sabe, quando tu começa a entender que a gratidão te leva a coisas maiores. A gratidão, amado, e eu quero hoje dizer para você, pare de reclamar. Pare de dar tua boca para o diabo. É isso. Pare de ele ter controle na tua boca, controle do teu coração, e você começar a enxergar coisas boas, começar a enxergar coisas de promessas sobre a tua vida. A Bíblia está cheia de promessas. Começa a declarar essas promessas na tua vida. Começa a mudar o teu coração, a tua mente. Pare de ver porcaria na internet, na TV, não sei, ou pessoas que te botam, te trazem coisas ruins que te colocam para baixo, que te colocam para te murmurar, te colocam para reclamar. Talvez alguém no teu trabalho, um colega, seja na escola, no trabalho, seja na família. Você já viu isso? Já foi em algum lugar que tu está cheio e daqui a pouco tu fala com aquela pessoa, parece que te roubou tudo. Amado, cuida, e Deus quer levantar um povo grato. Deus quer levantar um povo que sabe agradecer, filhos que saibam agradecer. Esse é o pai que você tem. Um coração agradecido. Eu quero que você se levante do teu lugar agora. Talvez você precisa destravar coisas da tua vida que somente a gratidão pode destravar. Pode ser, tem coisas escondidas no teu coração, coisas que estão trancando a tua vida e você não está nem percebendo, e você quer orar, você quer jejuar mais, mas você não é grato por pouco que Deus está te dando. Talvez Deus quer multiplicar algo a mais na tua vida e você está trancando isso, você está
fechando as portas para aquilo que Deus quer fazer mais na tua vida, e você está trancando, e você não prospera. Por quê? Porque você não é grato por aquilo que Deus, um pouquinho que Deus te deu, 5 pães e 2 peixinhos. Talvez é isso que Ele colocou na tua vida, 5 pães e 2 peixinhos, pouquinho. Mas quando você começar a agradecer, isso vai começar a se multiplicar, e vai jorrar, e a Bíblia diz que ainda sobrou 12 cestos. Isso é tremendo, amado, isso é tremendo. E hoje o André começou aqui a falar de gratidão, nem falei nada para esse homem, cara. Que o Espírito Santo quer trabalhar isso no nosso coração. Há uma chave no reino espiritual que se chama gratidão. Fecha teus olhos, amado. Uau. Talvez você tem algo no teu coração e você não consegue ver gratidão em nada. Talvez está trancado no teu coração e você, mas Anderson, mas não tem nada para agradecer. Amado, sempre tem. Sempre tem uma coisa. Se tem algo que está te impedindo de coração mais grato, talvez seja essa oração hoje que você precisa ter. Eu quero te convidar, venha para frente, nós queremos orar por ti. Ou se você tem agradecido pouco e você precisa tomar atitudes de gratidão e você não está conseguindo, eu também te chamo. Nós queremos orar por você. Todo mundo com o olho fechado.